Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje, pessoal, eu vou trazer um tema importantíssimo. Um tema para você que ainda não começou a construir, não cometeu os principais erros da construção, iniciar da maneira errada. Então, hoje eu vou trazer para vocês como começar, como iniciar, os primeiros passos para você conseguir construir a casa dos seus sonhos abaixo do orçamento com qualidade. Então, se você ainda não iniciou, ou se você já iniciou e quer ver se o jeito que você começou está certo ou está errado, fica até o final dessa live que você vai entender o que eu estou falando. Se você iniciou e você vê que cometeu alguns erros, eu vou te ajudar a você tentar dar um passo atrás e conseguir corrigir esses erros para que daqui para frente você consiga conduzir essa obra de uma maneira mais tranquila e consiga realmente construir essa casa abaixo do orçamento. Porque não está perdido ainda, calma lá, não precisa de ficar assustado achando que começou da maneira errada, que não, calma lá, ainda tem tempo, a gente ainda tem uma obra inteira pela frente. Se você ainda apenas começou, está ali no começo, está no início, ainda tem muita coisa para poder aprender até o final dessa construção, para poder conseguir realmente economizar, baixar custo nessa sua construção da casa dos seus sonhos, tá? E aí, pessoal, para iniciar essa live de hoje, boa noite, Cida. Para iniciar a live de hoje, eu quero fazer uma brincadeira com vocês, tá? Quem tiver já online aí e for ficar, vai mandando um alô, igual a Cida mandou boa noite, de onde vocês são. Mas eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Eu vou falar para vocês qual que é a forma mais errada que as pessoas começam esse processo construtivo. E eu quero que vocês me falem aí se vocês estavam começando dessa forma e se agora vão, depois que assistir essa live, vai começar a executar da maneira correta, tá? Como que funciona? O que a maioria das pessoas fazem e qual que é a maneira, assim, a maioria que eles fazem é a maneira errada de se fazer para poder conseguir construir essa casa abaixo do orçamento, dentro do orçamento ou abaixo dele com qualidade. Qual que é o maior erro? O que as pessoas mais fazem? E assim, a grande maioria, eu tenho certeza de muita gente que está aqui, vai ter feito dessa forma. Ou pensou em fazer. Ó, Ronan, boa noite, de Juína, Mato Grosso. E aí, pessoal, o que acontece? Como que as pessoas fazem? Como que vocês fazem? Como que vocês pensou? Falou, às vezes você está pensando em construir, você fala assim, como é que eu vou fazer? Eu vou comprar um terreno, certo? E aí, em seguida, eu vou contratar um engenheiro. O engenheiro vai fazer o projeto para mim. Eu vou pegar esse projeto, vou dar entrada na prefeitura. Quando eu pegar esse projeto aprovado da prefeitura, eu contrato a mão de obra e inicio essa construção, certo? Essa é a maneira que todo mundo, que a grande maioria das pessoas fazem e acreditam estar certas, tá? Mas é aí que eu te conto um segredo. O que acontece? Essa não é a maneira correta de se executar uma construção. Esses são os primeiros passos que você vai fazer errado, que vai te resultar num problema futuro lá na frente, num estouro de orçamento, ou às vezes você gastar muito mais do que estava planejado, porque às vezes você tem um orçamento bom e aí não tem tanto problema. Pessoal, peraí, só rapidinho desligar a minha luz aqui, eu bati o pé aqui e desligou. Problema técnico. Aí. Pronto, agora tá resolvido. E aí o que acontece, meus amigos? Esse é o principal, é o primeiro erro que 80% das pessoas cometem. Chegar, compra o terreno, contrata engenheiro, faz a aprovação na prefeitura, libera esse negócio, inicia a obra, contrata mão de obra, inicia a obra e por aí vai. E aí você vai, como se diz, você já deve ter visto, quando eu uso muito o barco à deriva, né? Quando o barco está à deriva, a maré vai levando e o barco vai indo. E a obra não pode ser dessa forma. Você tem que ser igual uma lancha, que liga o motor e não tem maré que te segura. Para que você consiga construir abaixo do orçamento com qualidade. Se você não pensa no orçamento, não pensa nessas questões de custo, tá com dinheiro para poder dar e vender, problema seu. Mas eu tenho certeza que nós que estamos aqui, perdendo um certo tempo do nosso dia para estar aqui, aprendendo um pouco sobre construção, sobre construir abaixo do orçamento com qualidade, eu tenho certeza que vocês estão preocupados com isso. Eu tenho certeza que vocês querem economizar, que vocês querem construir uma casa
de uma forma tranquila, com qualidade, abaixo do orçamento. Eu tenho certeza disso. E aí o que que acontece? O que que nós não falaremos hoje? Porque às vezes tem gente que chega aqui e não entende o que que a gente está trazendo de tema, tá? Nós não vamos falar sobre métodos construtivos. Ah, vamos começar... Eu não vou chegar aqui para vocês e falar assim, ó, o jeito certo é começar pela base, depois fazer... Não, não é isso. Nós vamos mostrar, eu vou te trazer o porquê desses principais erros e como que a gente vai iniciar realmente essa construção. Então fica até o final. Se está entrando aí, se isso faz sentido para vocês, fica até o final que vocês não vão se arrepender. E aí o que que acontece? Por que que essa oportunidade é assim? Por que que quando eu comecei a live eu falei, pessoal, é um tema importantíssimo. Por quê? Se você iniciar essa construção da maneira correta, você já vai estar dando um passo enorme para você chegar lá no final e sobrar um dinheirinho para investir em alguma outra coisa, igual eu brinco até às vezes comprar uma piscina, de fazer uma área de lazer, ou de aumentar já essa casa, ou de às vezes comprar um carro, o que vocês quiserem, cada um tem um pensamento com esse dinheiro que vai sobrar, que eu tenho certeza que se vocês aplicar o que a gente ensina, vocês vão sobrar com dinheiro no bolso. Igual, por exemplo, vamos lá, nós temos o Zé Bahia, que é um aluno nosso, lá de João Pessoa, que antes de iniciar a construção, antes de começar a construção, tá? Ele nem iniciou. Quem está inscrito no nosso evento vai ver o vídeo que ele me mandou, falando disso que eu vou falar aqui agora. Ele economizou um pouco mais de 4 mil reais sem ao menos ter iniciado a construção. Sem ter começado. Sem ele falar assim, não, Adriano, comecei a mexer na fundação, comecei a movimentar a terra. Não, nada. Ele está em processo de projeto e já conseguiu economizar 4 mil reais. Não só ele, mas nós temos também o Paulo, de São Paulo, que ele vai conseguir de cara também ter uma economia enorme. Por quê? Ele está fazendo a escolha correta do terreno que ele quer construir. Ele já está fazendo esse planejamento do que ele quer construir, juntamente com o pensamento e levando em consideração o terreno que ele quer aplicar dentro da construção que ele quer, dentro da realidade que ele identifica para poder construir. E aí eu volto um pouco e vou contar para vocês o caso de um até cliente meu, mas eu vou te adiantar que assim, o erro não é dele até então, assim, não foi um total erro dele como proprietário, tá? E também não foi nosso como engenheiro, eu como engenheiro, né? Nossa equipe como engenheiros. Mas o que que acontece? Ele tinha um terreno, ele pegou um terreno numa negociação de uma casa dele. Um terreno de 360 metros, dentro de um condomínio fechado, um terreno muito bom. E aí o que que acontece? Ele falou, Adriano, eu já peguei o terreno na negociação, eu vendi a casa e eu quero construir nele. Até porque, se eu for vender, pelo preço que eu peguei na negociação, eu não consigo o preço que eu vou querer nele. E aí o que que acontece? Ele chegou e falou, Adriano, só que é o seguinte, o meu projeto tem que ser assim, 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 assado. E aí, pessoal, o que que acontece? Se ele tivesse escolhido, tá certo, que é igual eu falei, ele não tinha opção de escolher, tá? Ele pegou num negócio, então é o que chegou para ele. Só que ele teria duas opções. Primeiro, se ele tivesse a opção de escolher outro terreno, ele teria escolhido um outro terreno que atenderia a necessidade dele. Por quê? Ele queria uma casa toda plana. O terreno que ele pegou nessa negociação é muito inviável para fazer uma casa plana, uma casa térrea. Mas ele já estava. E aí tinha uma outra opção, que é a que eu vou iniciar num terreno nosso, que eu postei até hoje, falando até sobre mão de obra. Quem viu o Rios aí, aquele terreno que eu postei, você viu que ele tem um declive alto. A gente fez um projeto muito bem feito para ele, que nós vamos economizar muito dinheiro. Nós vamos conseguir economizar muita grana, organizar muito ali a terraplanagem, a organização do projeto em si, localização do projeto, para que a gente consiga reduzir custo. E no dele dava para fazer algo dessa forma, mas ele já tinha aquele pensamento, aquele sonho de fazer uma casa plana. E aí qual que era o único intuito, a única maneira da gente fazer essa casa térrea para ele? Era exatamente a gente nivelar esse terreno. E todo mundo sabe que para nivelar o terreno a gente tem que fazer o arrimo. E o arrimo é uma das etapas da obra muito cara. E a maioria das pessoas fala assim, o que que acontece? O que muitas pessoas cometem o erro de falar assim, mas o fulano, a casa dele tinha 100 metros quadrados e gastou 250, a minha com 100 metros eu gastei 400. Porque esquece dessas questões básicas iniciais. Escolha de terreno, movimentação de terra,
essa questão que eu acabei de falar do muro de arrimo. Por quê? Esse cliente que eu tô falando para vocês, que tomou essa decisão, não questiona a decisão dele, era o sonho dele. Mas ele gastou mais de 50 mil reais que ele poderia ter economizado, foi uns 60 mil. Se ele tivesse a opção de ter escolhido o terreno melhor. Só para vocês terem ideia. O que uma escolha de um terreno impacta no custo de uma obra. Ele vai gastar aí uns 600 mil na construção. Mas só o aterro, só a movimentação de terra, aquelas questões iniciais, com fundação ele gastou quase 100. Um pouquinho mais de 100 na verdade. A última vez que eu falei que era 96. Só que ele poderia ter gastado uns 40, 30. Ou seja, ele teve um prejuízo de quase 60 mil reais. Mas é igual eu falei, ele não teve opção, pessoal. Já vocês que ainda não iniciaram, que está nesse processo de escolha de terreno, escolha de projeto, ainda tem essa opção de poder escolher o que vocês querem. Então, tomem cuidado durante esse início de construção, esse pensamento do que vocês querem construir, para o que vai implantar no terreno que vocês querem comprar. Isso é muito crucial, muito pontual. Agora imagina, a casa dele é uma casa grande, uma casa de 600 mil que ele vai gastar, sem terreno mais ou menos. Agora imagina uma pessoa ter que fazer um arrimo desse de 50 mil e vai implantar uma casa de 100, 120 mil reais, 200 mil reais que seja. É 30% o valor da casa, às vezes até mais. Então assim, a gente tem, quando eu falo que esses primeiros passos são importantíssimos para que você consiga reduzir custo, tempo e fazer com qualidade. Porque além de ser muito caro essa parte de movimentação de terra, de muro de arrimo, isso é muito complexo de se executar. Eu estava até hoje organizando com a equipe, né, um post para a gente postar entre hoje, amanhã ou depois, falando sobre o muro de arrimo. Quais são os principais pontos que a gente tem que olhar durante essa construção do muro de arrimo. Porque o muro de arrimo, ele vai uma estrutura pesada, você tem que fazer uma impermeabilização muito boa e você tem que ter uma drenagem muito boa. Porque senão, dependendo, vamos supor que a tua área externa lá é um ralo e aí esse ralo entope, aí enche de água, o peso aumenta, você às vezes derruba até esse muro de arrimo. A gente não sabe, eu tô dando uma suposição, tá pessoal? Mas assim, a questão de movimentação de terra, de muro de arrimo, de contenção, o que é muro de arrimo, pessoal? Às vezes eu tô falando que vocês nem sabem o que é. Então eu vou explicar para vocês. Vou pegar essa bíblia aqui. O que acontece? Às vezes o terreno ele é mais, vamos supor, aqui tá a rua, e o terreno tá mais abaixo do nível da rua, ou acima. Quando ele tá abaixo, e aí você quer fazer uma casa terra, você tem que fazer o quê? Olha lá, ó. Renata Pazani falou, eu gastei 40k para deixar o meu terreno plano. Olha só, ela gastou 40 mil para deixar o terreno dela plano. Eu tenho um lá, Renata, que eu falei que eu mais cedo aqui, que eu vou construir a casa nele e tal. Eu fiz um projeto adequando na realidade do terreno. E eu economizei, eu tenho certeza que esses 40, 50 mil que você falou, ou que esse outro cliente meu tomou de prejuízo, eu economizei lá. E fiz uma casa, eu vou mostrar, eu vou apresentar para vocês o projeto depois. Que show que vai ficar. É casa para vender para cima de 700 mil, brincando. Casa de 120, 130 metros quadrados, tá? E aí eu consegui economizar. Mas resumindo, o que é o muro de arrimo? Se o terreno está fora de nível, e você tem que nivelar ele, o que você tem que fazer? Você vai ter que fazer uma contenção, um muro lateral de cá, de cá e de cá, e ir aterrando, até que você chegue no nível plano. E aí esse muro aqui, ó, essa contenção lateral, é exatamente o muro de arrimo. Ó, a Ivone falou, eu sempre olhei e busquei um terreno mais plano possível. O da Ivone, pessoal, a Ivone, eu tive contato com ela antes de ontem, a gente teve uma conversa até, só eu e ela, né, Ivone? A gente teve uma reunião rápida. E aí, o terreno dela é ótimo, o terreno dela é muito bom. Eu adoro o terreno em aclive. Para mim, para construir o terreno em aclive, o que é um terreno em aclive? É quando você olha para o fundo do terreno, a parte do fundo está mais alta que o nível da rua. Eu gosto desse tipo de terreno. É mais fácil até de trabalhar, para ser sincero, principalmente quando vai fazer uma casa de mais de um pavimento.
No caso dela, ela vai fazer uma casa de um pavimento, então, ela... minha luz ligou de novo, deixa pra lá. Então, o que acontece? Se ela vai fazer uma casa de um pavimento, necessariamente ela precisaria de um terreno mais plano. Mas no modelo do projeto dela, a gente consegue fazer uma movimentação mínima de terra, que eu falei para ela que nós vamos economizar brincando esses... Acho que alguém passou para ela 3.800 de movimentação de terra. Nós vamos economizar brincando uns 3.000 só nesse início, porque nós vamos fazer um modelo totalmente diferente. E além de que, antes, com a movimentação de terra que os pedreiros dela falou para ela fazer, ela ia gastar fundos e sei lá quanto para fazer muro de arrimo, porque o terreno dela é grande, ela tem um terreno grande. Então ela ia ter que fazer muro de arrimo de cá e no fundo. Do jeito que a gente vai fazer agora, ela não vai ter que fazer muro de arrimo. Às vezes pode ser que no fundo do terreno, na divisa para o vizinho, ela tenha que passar uma fiada de bloco, porque o bloco de cimento ele é mais resistente e ali às vezes pode ser que dê um pouquinho de terra. Mas o resto da construção dela nós não vamos fazer com arrimo. Aí vocês me perguntam, mas como, Adriano? Pessoal, se inscrevam para o evento, entra lá, faz a inscrição, vem comigo que eu vou auxiliar vocês igual eu estou auxiliando a Ivone, igual hoje eu tive uma reunião com a Cecília, igual ontem eu conversei com a Juliane e com o Danis, que é o nome dele. Então assim, não percam tempo, façam suas inscrições, tá? E aí, pessoal, além disso, além de estar nesse processo, de fazer esse processo correto, qual que seria o passo então, Adriano? Mas tá, se essa forma que você me falou tá errado, o que eu tenho que fazer para iniciar de maneira correta? Primeiro ponto, que eu bato todo dia nas lives aqui. Todo dia vocês vão me ouvir falar. Vocês vão falar, não, que cara chato, todo dia fala isso, mas eu vou falar isso todo dia para ver se entra na cabeça de vocês. Vocês têm que saber o básico do processo construtivo. Tem que saber. E assistindo o nosso evento, vocês vão ver que é muito simples de entender. É igual eu falo, você não vai precisar de saber quantos sacos de cimento que você vai colocar numa macieira. Você não precisa saber quantas pás de areia você vai colocar. Não é isso. Isso aí é coisa que o pedreiro tem que saber. Mas você vai saber o que você tem que fiscalizar em cada etapa. Como que você vai começar. Como que você vai identificar se o seu projeto está dentro do seu orçamento ou não. Se o dinheiro que você tem, que é a sua possibilidade, está condizente com o seu planejamento. Porque uma coisa é uma casa de 100 metros quadrados, num terreno plano, um pavimento. Outra coisa é uma casa de 100 metros quadrados, 2 pavimentos, um terreno plano também que seja, ou que seja um terreno em aclive ou em declive, ou uma casa plana, um terreno em declive e em aclive. Tudo isso muda, pessoal. Tudo isso. A gente tem três pontos. O que acontece? Nós temos 3 pontos que realmente vocês vão conseguir economizar na construção, economizar dinheiro mesmo. 3 coisas. A primeira é na escolha do terreno. A segunda é no projeto. E a terceira é na contratação da mão de obra. São os 3 itens que mais vão te fazer estourar o orçamento nessa construção. Não é você pagar R$1, R$2 mais caro no cimento. Não é você pagar R$10 mais caro num porcelanato. Porque isso vai te dar economia. Vamos supor, você paga R$2 mais barato no cimento. Você gasta 500 sacos numa obra, dá R$1.000 de desconto. Um porcelanato, você vai uma casa de 200 metros quadrados, você vai gastar 300 metros de porcelanato porque tem as paredes, estou jogando alto. Você conseguir economizar R$5, 300 vezes 5 é R$1.500. Então assim, não vai ser essa diferença. Lógico, se você conseguir economizar lá, você conseguir um porcelanato pela metade de 180 para R$100, aí você consegue uma economia grande. Mas nesses itens que eu falei, você consegue realmente economizar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 mil reais brincando. É nesses itens que você vão conseguir baixar mesmo o custo dessa obra e sobrar dinheiro para você fazer outro investimento, alguma outra coisa que vocês têm de sonho, de vontade, de desejo. E aí, qual que é o primeiro ponto? Eu acabei de falar, vocês têm que ter as noções básicas do processo civil, do processo de construção, né? Ah, Adriano, mas eu vou reformar. Piorou. Você tem que dobrar o conhecimento. Reforma é um bicho de 7 cabeças. Parece BO o tempo inteiro. E aí não só isso. E aí você vira e fala assim, Adriano, mas eu não tenho tempo. Aí eu te falo assim, assiste a live de ontem.
Ontem nós falamos sobre falta de tempo. Ah, eu vou entregar para mão de obra, eu vou entregar para um construtor, ele tem que me... Tá, beleza. Eu vou contar, eu acho que eu contei ontem ou anteontem, eu vou falar hoje de novo para quem às vezes não assistiu as lives de ontem e de anteontem. Eu vou falar para vocês o caso da Miriam de Brumadinho, que eu já falei que é aluna nossa. A Miriam, agora no final da construção dela, ela já está pintando a casa, está no processo bem adiantado, só que ela deixou para fazer o cimento queimado no chão. E aí eles estão fazendo regularização, eles estão fazendo contrapiso, massa seca e vindo fazendo o cimento queimado. Eu postei um reels dela essa semana também, falando que ela economizou mais de 100 mil na construção dela. E aí o que acontece? Ela chegou e aí ela falou, Adriano do céu, eles estão gastando muito cimento. Eu já comprei 30, me pediram mais 15. Aí ela foi averiguar, pegou e falou assim, mas peraí, parece que tem uma aula que o Adriano me fala que a regularização de contrapiso de área interna é 3 centímetros, mas dá 5 centímetros, 6 centímetros no máximo. E aqui tá dando essa altura. Ela pegou a trena, tava dando mais de 10. E aí o que ela fez? Cobrou do pedreiro da mão de obra dela. Por quê? Porque ela começou da maneira correta. Ela começou aprendendo, depois ela fez a contratação da mão de obra de maneira correta, estipulou o que estava em contrato, o que seria cobrado, o que não seria, o que seria executado. Desperdício que for feito de maneira errada, ele ia ter que arcar. E foi o que ela fez. Falou só, infelizmente, o erro não foi meu, o erro foi do senhor. Eu não estou aqui para brigar, mas você vai ter que arcar com o prejuízo que está na minha obra. Eu não vou pagar por isso. Aí ela até falou, acho que tinha brita lá já, ela falou que a brita ela não ia cobrar, mas a areia e o cimento que teve que comprar, ela vai cobrar dele. Ela vai fazer, ela falou assim, ó, se deu 10, eu vou fazer uma porcentagem de quanto ficaria, vai dar quase metade do preço, metade ele vai pagar. Não é certo isso, pessoal. O dinheiro sai do bolso de vocês. Não é possível que o pedreiro, que faz há 10, 20 anos, igual eles falam pra mim, falam pra vocês também, não sabe que o contrapiso tem que ser dessa altura. Lá ainda foi um erro. A gente conseguiu identificar depois através de umas conversas que foi um erro. Eles fizeram o contrapiso externo primeiro para depois fazer interno. Boa noite, Luzimar. Então é isso, pessoal. Vocês têm que saber o básico. Desculpa se às vezes eu sou muito incisivo nas coisas, mas é porque tudo que é igual, eu falei até com a Cecília hoje, Cecília. E aí ela falou exatamente isso. Ela falou, Adriano, eu não consigo começar uma coisa que eu não sei, que eu não saiba pelo menos o básico. E eu falei, você tá muito certa, sabe por quê? Porque igual, no caso dela, ela tá construindo para venda. De vocês, muitas pessoas aqui, tá construindo para si próprio, para morar, para um sonho. O dela é para venda, ou seja, se ela não construir com um orçamento bom, como é que ela vai vender e ter lucro depois? E agora para você que tá com orçamento restrito, tá com orçamento ali no limite, como é que você vai conseguir finalizar essa construção sendo que o dinheiro não dá? Sendo que você comprou o terreno errado, contratou de maneira errada, chegou lá na frente e o pedreiro falou para você que, não, o que nós combinamos foi só isso. Não, mas ainda tem... Não, isso aí eu não combinei não. Você vai fazer o quê? Você não tem um contrato, você não sabe o que vocês combinou, não tem nada escrito, você pagou de maneira errada, você fez tudo errado. Não estou falando que 100% acontece isso, mas eu digo uma coisa para vocês. 90% acontece, 80% acontece. E mesmo que você não identifique que teve o erro, você toma prejuízo sem saber, porque você acha que está certo, você não tem o conhecimento para saber. Então, o primeiro passo, pessoal, adquira conhecimento. Não entre vamos supor, se você vai fazer uma prova, você tem que adquirir um conhecimento. Certo? Agora, se você olha só, você vai investir 100, 200, 300 mil reais num projeto, numa construção, na casa dos seus sonhos, 400, 500, 600, 1 milhão, que seja. Imagina um prejuízo de 10% numa obra de 1 milhão de reais, dá 100 mil reais. E isso, eu estou falando para uma casa de 1 milhão, mas isso depende da proporção de cada casa. Porque às vezes 100 mil para você é muito, às vezes por outro cara lá 10 mil já é muita grana, porque a casa dele é menor. Então, adquire conhecimento. Depois que adquirir o conhecimento, você vai entender o quê? Primeiro passo, você tem que entender o que você quer construir, o que você tem de investimento para investir. Eu tenho 150 mil e eu tenho necessidade de ter uma casa com 3 quartos. Então, peraí, se você tem necessidade dessa casa de 3 quartos,
Nesse primeiro momento, não tem como a gente fazer uma sala copa-cozinha, às vezes, que vai te agradar, uma sala copa-cozinha muito grande. Não, Adriano, eu preciso de uma garagem também. Não, não dá para você fazer isso e isso com o valor que você tem. Você tem que ter esse entendimento. Não, eu comprei o terreno, meu sonho era fazer uma casa assim, mas eu tô vendo que eu vou gastar muito dinheiro. Vou gastar 50, 40, igual a nossa amiga falou aqui agora há pouco, 40 mil reais só na movimentação de terra para deixar o terreno plano. Vou fazer uma opção de fazer um outro modelo de projeto. Dessa forma eu vou conseguir reduzir custo. E aí, vocês conseguindo organizar dessa forma, implantar a realidade de um projeto dentro da necessidade que vocês têm. Boa noite, Aguinaldo. O Aguinaldo é nosso aluno também lá de Contagem, pessoal. O Aguinaldo nós já fizemos um planejamento financeiro na semana passada. Ele deu até uma sorte que eu estava em BH, né, eu estava na região metropolitana e acabei encontrando com ele. Foi no mesmo dia que eu fui também visitar a obra da Miriam. E não demora também, está começando a construir a casa dos sonhos dele, se Deus quiser, né, meu amigo? Ele essa semana já estava correndo atrás de mão de obra, fizemos um planejamento dentro do que cabe dentro do orçamento dele, dentro da realidade que ele quer. Então, assim, tá bem encaminhado, tudo indica que vai ser mais um sucesso de obra pra gente trazer aqui para vocês verem também, tá? Então, pessoal, o Aguinaldo fez isso, o Aguinaldo participou do nosso evento, da nossa jornada Construindo Sonhos, na nossa última turma, e tá aí, tá, como se diz, terminando de finalizar esses trâmites iniciais para começar a construir essa casa. Então não perca tempo, hoje já é dia 28, nós temos 10, 11 dias para o nosso evento, Jornada Construindo Sonhos, vai acontecer dia 9, 11 e 13 de setembro, um evento totalmente online e gratuito. Se você ainda não se inscreveu, corre lá na minha bio, ou então me manda um direct, pode mandar no TikTok, no Instagram, no YouTube, qualquer lugar, manda para mim que eu vou te mandar o link e você vai se inscrever. E pessoal, eu quero pedir para quem está aqui, assista o evento até o final, assista. Não, falta 2 minutinhos, eu já entendi o que é, não vou... Assiste até o final. A gente está trazendo uma condição imperdível, um bônus imperdíveis, que eu tenho certeza que vocês vão se arrepender se não assistir. Até o último minuto. Prometam isso para mim, tá? E aí, pessoal, o que nós temos que fazer? Fizemos lá, aprendemos o básico, temos noção do que é. Uma vez que a gente tem noção desse básico, do que a gente tem que executar, do que a gente tem, do que é a realidade do nosso orçamento, do que é a realidade da nossa necessidade construtiva, a gente começa a entender esse processo. E aí, não cai nessas questões, vamos supor igual. Eu tenho uma outra cliente minha lá de Boa Esperança, a Carla, que ela me virou essa semana e falou: Adriano, eu não aguento mais comprar terra para aterrar meu terreno. Mas por quê? Quando ela estava escolhendo terreno, tinha outros terrenos que estavam menos desnivelados que esse. Tinha um nível melhor. E a casa dela é térrea. E é uma casa pequena, a minha casa é minha vida. É uma casa assim, mais simples, né? Nós até conseguimos tirar bastante coisa, organizamos muito, conseguimos fazer um projeto de Minha Casa Minha Vida com 2 quartos, uma casa boa para ela, já vamos fazer fundação para 2 pavimentos e tudo. Mas ela gastou um dinheirão também com fundação. Mas por quê? Ela queria um terreno mais próximo para baixo e tudo. E ela acabou optando em pagar mais caro nesse terreno e gastou mais na fundação dele também. Então assim, a gente tem que entender o que? A nossa realidade e também o que cabe dentro do nosso orçamento. Não adianta nada eu começar uma construção... eu quero nesse lugar aqui, e às vezes ficar parado no meio do caminho. Não é o caso dela, ela graças a Deus tem de onde recorrer e ajuda e tudo, mas tem gente que não tem, e às vezes vai ficar com a obra parada, pagando aluguel, a obra tendo problemas, e você não vai estar morando no que é seu, não vai ter realizado seu sonho, e aí o que era um sonho se transforma num pesadelo. Então, pessoal, vamos lá. Ó. Primeiro passo, participa da jornada, aprende, traz conhecimento, entende o que é o processo construtivo. Segundo passo, aprendeu, fez tudo certinho, entende qual que é a necessidade, a realidade que você tem para poder construir, fazer essa construção. Qual que é a realidade? Qual que é a minha finalidade?
que eu posso investir? O que eu tenho? Tipo assim, tem que pensar assim também, tá? Não adianta falar assim, não, eu vou fazer uma casa de 1 quarto, sendo que você precisa de 2 quartos. Você tem que ter esse pensamento também. Você tem que saber disso. E aí o que acontece? A partir daí, fez isso, não, eu quero uma casa assim, assim, assada, a minha realidade é essa, então eu tenho que adquirir o terreno X. Porque agora, o Adriano já me falou, e eu já sei que eu tenho que fazer dessa forma. Adquirir o terreno? Não. Antes de adquirir o terreno, você vai fazer o quê? Você vai falar assim, eu quero uma casa terra, então essa é a melhor opção. Eu quero uma casa de 2 pavimentos, esse é o melhor terreno, essa é a melhor opção. Você vai adequar a escolha do seu terreno dentro da realidade que você quer de projeto. Não é só sair comprando um terreno que aparecer mais barato. Às vezes o mais barato sai mais caro na sua construção. Depois disso, depois de escolha de terreno, de escolha de projeto, de entender isso, aí sim você parte para a contratação do engenheiro. E por quê? Porque ali você já vai ter o conhecimento, você já vai ter escolhido o terreno certo, você já vai saber a realidade. E aí se esse engenheiro, eu não estou falando que eu sou o melhor de todos e que alguém está aqui é pior ou não, mas se esse engenheiro errar no seu orçamento, com o conhecimento que você adquiriu com a gente, você já vai falar assim, opa, isso aqui está errado. Não no orçamento, no seu projeto. Por quê? Se eu fizer dessa forma aqui, eu não vou conseguir construir minha casa. Meu orçamento não vai dar para esse tipo de projeto. Não, aqui eu poderia ter aproveitado melhor dessa forma. Não, se eu fizer assim, a minha fundação fica mais barata. Essas questões assim que são coisas que vocês vão aprender de uma forma simples e fácil, estando conosco no nosso evento, tá? E aí, depois disso, escolheu o terreno, fez a análise, escolheu o engenheiro, contratou. Aí sim você parte para levar para a prefeitura, aprovação de prefeitura. Não se esqueçam de cobrar o seu responsável, lógico. Se ele vai aprovar na prefeitura, ele tem que te emitir uma RT. Ele tem que emitir isso, tá? Mas a gente vê, hoje ainda tem muitos municípios pequenos, onde muitas prefeituras assim, trabalham muito na ilegalidade ainda. Não tem um plano diretor, não tem uma norma para seguir do município, não tem exigências nenhuma e acaba que assim, se você não souber dessas questões que o engenheiro tem que te dar um RT, o engenheiro tem que te dar essas questões, você não tem segurança na sua construção. Porque que adianta ele te fazer um projeto ali, sendo que ele não assinou? Ele não vai ser responsável pela sua obra de toda forma. Se ela der algum problema, ele não é responsável, porque ele não assinou o RT, ele não fez RT. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? E aí, depois, né, a gente entra exatamente na contratação da mão de obra, que é o terceiro item que eu falo, que é muito importante, que vai te ajudar. Eu fiz até um Reels hoje, eu falei sobre isso. O que acontece? A mão de obra, ela equivale de 40% a 50% o valor da construção. E aí o que acontece? De 40% a 50%, imagina se você consegue fixar esse valor. Você fala assim, não, no orçamento que eu tenho 200 mil, e eu consegui fechar uma mão de obra aqui de 40. Opa, sobrou 120 para construir, eu já fixei. Só que esses 80 que você fixou da mão de obra, eles têm que ser real até o final. Não pode aumentar. Porque se aumentar, te pega para a perna. Então você tem que definir muito bem esse valor, contratar de maneira errada, contratar de maneira certa, fazer uma organização dos serviços que essa mão de obra tem que te prestar. E não é só de cabeça, não é só de conversa, não. Você tem que pôr anotado isso tem que estar registrado, tá? Esse cliente meu, o Lucas, dessa casa que teve que fazer o arrimo, gastou quase 100 mil, gastou 60, 50 mil a mais, ele me procurou um dia, me mandou um áudio, falou assim, Adriano, como é que funciona quando a gente fecha até o batimento de laje? Eu me entendo que o contrapiso tá incluso, que a alvenaria da platibanda... O que é a alvenaria da platibanda, pessoal? É aquela alvenaria depois da laje que sobe para tampar o telhado. Eu entendo que isso também tá no contrato, tá no combinado. Aí eu falei, Lucas, infelizmente, quando a gente fala execução até bater laje, cabe muitas coisas. Cabe contrapiso sim ou não, passeio da obra sim ou não, área externa se vai concretar ou não, muro externo, a platibanda se vai fazer ou não. Tudo isso são coisas que ficam vagas. Não tem como eu te dar uma certeza do que foi combinado a vocês dois. Só vocês vão saber. A gente não tocou nesse assunto. Então, infelizmente,
você está de pés e mãos atadas. E infelizmente ele falou, eu vou ter que pagar outra pessoa para terminar essas questões que eu achei que estava pago com ele. Porque não definiu isso. Entendeu? Ele ainda deu sorte, assim, o pedreiro fez, executou, não teve problema de abandono de obra nem nada. Ele até me pediu para ir lá hoje para ver se o serviço ficou de qualidade. Aí eu falei para ele que amanhã eu vou lá dar uma analisada para ele, ver se teve algum erro. Porque foi uma outra empresa lá passar um orçamento e passou um orçamento alto porque disse que tinha parede fora de prumo, fora de nível. E acontece muito isso. Por que eu falo que a gente tem que pagar, contratar da maneira certa? Porque se você for contratar essa obra de maneira picada, isso também é um baita de um problema. Toma cuidado com essas contratações picadas. Tá? É melhor você fechar um pacotão e fazer um negócio de uma vez e continuar com a mesma mão de obra até o final, porém, da maneira certa, sem errar, sem fazer assim, o que eu falei para vocês, que é contratar e pagar por semana, por quinzena, por valor fixo, não é a maneira correta. Paguem por medição. Só que para pagar por medição, vocês têm que saber o quê? Vocês têm que saber qual que é as porcentagens corretas de cada etapa. E para saber as porcentagens e entender o processo, o passo a passo, os principais erros da construção, é só estando no nosso evento Jornada Construindo Sonhos, dia 9, 11 e 13 de setembro, totalmente online e gratuito, que eu vou... Quem ainda não se inscreveu, corre na bio, faz a inscrição lá no link, tá? Ou então me manda um oi no direct que eu vou mandar o link para vocês. Então não percam tempo, vão lá, façam suas inscrições, tá? Tem muita gente que eu vi que tá aqui que já está inscrito lá na jornada. E eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês e vai mudar esse pensamento que muitas pessoas têm de que toda obra estoura o orçamento, se você planejou gastar 10, você vai gastar 50. E é isso, pessoal. A live de hoje que eu tinha programado é essa. Eu quero deixar agora uns minutinhos, se alguém tiver alguma dúvida para poder me mandar, queira responder aqui, ou se quiser até entrar online comigo e fazer essa pergunta ao vivo aí, pode mandar aqui que eu vou aceitar, tá? Pra gente fechar a live de hoje. Lembrando que semana que vem, passa esse fim de semana agora, no próximo, que é o antecessor ao início do nosso evento, tá? O evento começa dia 9, então dia 7 e 8, mentira, desculpa, não é 7 e 8 não, é no outro fim de semana, depois do evento. Eu tenho duas lives que serão principais. Ué, o que é isso, esses balão? Sei que é isso não, pessoal. Mas ó, duas lives principais. Uma vai ser com a Miriam, nossa aluna de Brumadinho, que ela vai trazer tudo que ela trouxe de economia pra gente. Mostrar pra vocês o que ela conseguiu. Vocês vão ouvir da boca dela. E uma outra é da Karine, que estava no processo também de construção com a gente. Ela estava adiantada em começar a construir e de última hora decidiu comprar a casa pronta e esse sonho dela se tornou pesadelo. Então eu quero essas duas pessoas que vão vir conversar com vocês, comigo, com a gente, né? Para poder mostrar para vocês que obra não é brincadeira, mas dá para fazer desde que você faça e você coloque a energia sua nessa construção. Essa obra, esse sonho seu, ele precisa da sua energia, não é da minha. Ele precisa da minha, do meu apoio. Mas ele precisa exatamente do seu apoio. Boa noite. Vale a pena fechar uma construção residencial com construtora por conta de seguro? Gisele, vamos lá, tá? Ó, eu falo assim, Adriano Costa, eu já executei muitas obras para clientes, tá? E o que acontece? Não vou te mentir. Se você já estiver inscrito no nosso evento, você vai ver. Eu conto a minha história lá. Um pouco rápido, breve, mas eu conto para explicar para vocês como que me fez chegar aqui na rede social. E aí lá, eu explico para vocês realmente o que aconteceu. Quando eu comecei, eu tomei prejuízo. Eu cometi erros nessas construções. Só que eu fui criado de uma maneira que, assim, foi meu pai e minha mãe que me criou, e eu sou de interior, cidade pequena, que a gente tem que honrar o que a gente combinou, sabe? Então, até hoje, eu conserto algumas cagadas de pedreiro lá atrás que fizeram pra mim, pra honrar meu nome. Só que eu sei de muitos casos de empresas que não corrigiram. De empresas que não
fizeram igual eu tento fazer, igual eu faço, tá? Por mais que aconteça o erro, eu faço de tudo para poder corrigi-lo. E igual eu falei, tem muitas empresas que não fazem isso. E assim, infelizmente, se acontecer dessa empresa errar e não consertar, o prejuízo vai ficar com você da mesma forma. Só que o que difere você passar para a construtora? Você vai pagar mais caro. Por quê? A construtora ela tem que executar, contratar mão de obra, ela tem que ganhar, que pagar essas mãos de obras, pagar o material e ainda ganhar a porcentagem dela. Ou seja, você vai estar pagando mais caro na sua construção. Você tem que ter essa ciência. E é isso que eu falo lá. Se você passar a execução da mão de obra para uma empresa, que seja uma construtora, e você fiscalizar essa obra, comprar o material e fiscalizar mesmo, bater em cima, fazer as escolhas corretas, tomar as decisões corretas, você consegue economizar custo. Lógico, às vezes você pode até pagar um pouquinho a mais, mas a porcentagem sobre o valor só da mão de obra é menor. Eu aconselho até que pegue construtores, tá? Porque aí você não precisa pagar, vamos supor, se for uma construtora, você tem que pagar o proprietário e mais os construtores. Mas assim, tem uma maneira certa até da gente fazer essa contratação, fazer a escolha da mão de obra e tudo mais, tá? Então toma cuidado. A Renata falou, tive que trocar o engenheiro porque ele não entendeu a minha necessidade. Como se... Tem mais alguma coisa, Renata? Esse também é um problema de muitas pessoas. O que acontece? Igual a Miriam mesmo, que é a nossa aluna de Brumadinho, ela fez um projeto com um arquiteto que não entendeu a necessidade financeira dela. Fez um projeto maravilhoso, eu achei lindo. Falei, Pedro, seu projeto é maravilhoso. Só que nem no melhor sonho possível vai enquadrar dentro da realidade financeira que você tem hoje. Entendeu? Muito obrigado, Adenilton. Obrigado por ficar aqui com a gente, tá? E ó, se não se inscreveu para o nosso evento, para a Jornada Construindo Sonhos, corre lá e faz sua inscrição, que eu tenho certeza que vai ajudar. Se aqui eu tô te ajudando, você não faz ideia o tanto que lá é melhor. Lá o evento vai te ajudar muito, tá? E aqui, ó, para minha amiga Renata. Renata, você já finalizou a sua construção? Se precisar de alguma coisa, manda para mim aqui, vamos conversar. Gisele, obrigado você, tá? Boa noite. Pessoal, então é isso. Aí, ó, Adenilton tá escrito. Show de bola, Adenilton. Muito bom. Te espero lá, meu amigo. Eu também já vou finalizando por aqui. Ainda tem meu menino para fazer dormir ali. Muito obrigado a todos que ficaram aqui comigo até agora. A live foi boa, teve bastante questionamento, pergunta, muita gente, interação. Gosto disso, gosto dessa conversa. A gente tá aqui, é bom a gente conversar realmente, né? E pessoal, mais uma vez eu deixo aqui falado, quem ainda não se inscreveu, corre lá, faz inscrição. Se já está inscrito, precisa de algum auxílio até o evento. Se vocês já estão pensando em fechar contrato de compra de terreno ou projeto, não façam antes do terreno, não façam essa escolha, esse fechamento antes do evento, esperem. Ou então me chame no privado que eu vou te ajudar a tomar as melhores escolhas. Não precisa ter vergonha, todo mundo que me chamou sabe que eu respondo e eu estou aqui para poder ajudar vocês. Tá certo? Pessoal, é isso. Ótima noite, bom descanso e até amanhã, mesmo horário, às 20 horas, para mais uma live. Ah, e amanhã já vou adiantar, para quem está aqui, ó, amanhã nós vamos falar qual é a melhor opção de terreno para a minha realidade. Ótimo tema, hein? Vai ajudar bastante. Pessoal, aguardo vocês. Um abraço, fiquem com Deus.